não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Então, eu digo, se esta geração não puser um basta nessa coisa, dizer, chega de falatório idiota, né? Agora nós vamos saber do que estão falando. E antes da gente poder pensar em problemas nacionais, tem muita coisa que você tem que pensar antes. Em primeiro lugar, você tem que pensar o seu problema. Né? Então, não existe a ação sem o agente. Então vamos ver se o seu agente está em condições. Assim como você consertar uma máquina, você precisa da ferramenta, mas a própria ferramenta está quebrada, então dançou. No caso, nós somos as ferramentas. Nós podemos agir na realidade. Mas quem somos nós e qual é a força de que nós realmente dispomos? Eu tenho a impressão que a minha própria vida nos últimos 20 anos ilustra para vocês o poder que um escritor pode ter. É um poder imenso. Você pode virar tudo de cabeça para baixo. Mas virar tudo de cabeça para baixo resolve o problema? Eu falo, claro que não. Isso foi apenas para avisar que existia o problema. Agora, como é que vai resolver? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei fabricar outras ferramentas que possam fazer o mesmo que eu estou fazendo, ajudar a civilizar aquela porcaria. E a primeira condição para isso é que estas pessoas tenham um repertório de informações que será mais ou menos o mesmo, que elas entendam a linguagem umas das outras. Então, quando você não tem isso, você vai partir para o quê? Para a adivinhação e para a fantasia. E você vai adivinhar as coisas dentro do nível de causa e efeito que você consegue conceber. Não é isso? Então, ontem mesmo eu estava lendo um sujeito que dizia que o Bernardo Kister é um agente do Silvio Grimaldo, o qual é um agente do Olavo de Carvalho, o qual é um agente dos neocons, os quais são agentes da conspiração judaico-maçônica. Bom, não deixa de ser uma interpretação dos fatos. Né? É até onde o sujeito conseguiu. Falou, não, tem algo aí que eu não estou compreendendo, então deve ter um fator secreto. O fator secreto só pode ser o quê? Uma conspiração, pô. Então, Ele nem sabe dos reptilianos. Né? Não, esqueceu os reptilianos. Então, você imagina que, eu penso assim, vamos supor que fosse mesmo uma conspiração, como é que um sujeito, um neocon ou um conspirador judaico-maçônico, que reside em Nova York, talvez nunca saiu de lá, vai compreender tão bem a situação brasileira a ponto de ele dar instruções a mim ou ao Silvio Grimaldo? Aqui, para você encontrar um cara que entende a situação dos Estados Unidos é difícil. Agora, um aqui para entender a situação de lá, tá bom. Por exemplo, agora, essa semana saiu uma entrevista de um cientista político que, pela primeira vez, um cientista político, com H-U-M, que nem no cheque, né? Descobri que a economia brasileira é socialista. Ele entendeu, A gente está dizendo isso faz 30 anos, meu Deus do céu. Não é eu que estou dizendo. O Meira Pena diz isso aí 20 anos antes de mim. E no fim, tem um PhD americano que entendeu isso. É quase um milagre. Então, nós não sabemos quais são os problemas brasileiros. Nós sentimos vagamente alguma coisa, e quando a coisa aperta o nosso sapato, nós achamos que é o sapato geral. Por exemplo, o número de pessoas que dizem, não, o nosso problema são resíduos da ditadura militar, ou resíduos da nossa formação escravocrata. Tem gente que diz isso, pô. Quer dizer, você imagina que um passado colonial de 3 ou 4 séculos atrás ainda é um fator ativo na história hoje. Quando a experiência te mostra
que um programa da Rede Globo basta para mudar os sentimentos e atitudes das pessoas em 24 horas. Então, o que interessa o passado nacional? Como força causal presente, ele simplesmente não existe. Agora, no Brasil, uma das demonstrações de cultura é isso. Não, porque na Batalha de Guararapes aconteceu não sei o quê, na ocupação do território do Acre. O que isso pesa hoje? Hã? Qual interesse? Pois é. Então, quando, vamos dizer, as questões que agitaram a vida dos nossos antepassados já desapareceram completamente da memória e os seus efeitos foram apagados, então, certamente, o passado não pesa nada. Se você disser, por exemplo, a eclosão do nazismo, o passado pesou alguma coisa, o passado imediato, que era o Tratado de Versalhes, o país sendo oprimido, etc, etc. Bom, isso pesou alguma coisa. Bom, as tradições nacionalistas, patrióticas, também pesaram. Né? O alemão sempre sonhou ter uma religião só dele. Né? E sonhou inventar uma religião. Na verdade, inventou. Né? Inventou várias até. Né? Então, bom, ali tem um passado, mas esse passado pesou porque as pessoas o conheciam. Né? Essa mitologia germânica toda. Bom, o nego lia isso nos livrinhos de infância, ele via isso na ópera do Wagner, isso aparecia no romance, então é uma coisa que está presente para ele. Né? Mas você acha, sei lá, que a Guerra do Paraguai, ou a Batalha de Guararapes, está tão presente na memória brasileira ao ponto de poder pesar em alguma coisa? Desapareceu completamente. E só interessa a memória de curto prazo. Agora, por que eu posso perceber isso e os cientistas sociais não podem? É simples. Eles saltaram direto de uma incultura ginasiana para uma formação especializada numa determinada ciência. E eles acreditam que estão dominando a coisa, mas eles não entendem o discurso geral. Eles não entendem a língua geral. E eles não têm pontos de comparação. Você não conhece a história, não é só a história dos acontecimentos políticos, é a história da mentalidade, a história das ideias, dos símbolos, dos valores, da história da imaginação. Tudo isso é o que dá densidade ao que você diz. Então, por exemplo, você pode aprender na escola que houve um estilo naturalista, ele pega a definição do estilo e acredita que conhece aquilo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O naturalismo surge na Europa inspirado pelos progressos da ciência natural, especialmente o darwinismo, não é isso? Os estudos sobre hereditariedade, genética, etc. E, então, aparentemente, você podia explicar a conduta de uma pessoa por fatores genéticos ou fatores evolutivos. E toda a obra do Émile Zola é mais ou menos assim. Daí tem um sujeito aqui nos Estados Unidos que quis apenas copiar o Émile Zola. Esse sujeito chamou-se Frank Norris. Ele escreveu um romance chamado McTeague, é o nome do personagem, que depois foi filmado pelo Erich von Stroheim, um dos grandes filmes de todas as épocas. E, veja, uma coisa é você ser naturalista em Paris, mas o McTeague pegava como, o Frank Norris, o autor, pegava como cenário assim, a América inteira, todo o imenso território americano. Então, uma coisa é você falar de determinismo geográfico, por exemplo, se inspirando em Thomas Buckle, né, como uma teoria que você leu. Outra coisa é você ver as pessoas assim como minhoquinhas dentro de um território imenso do tamanho da América. Então, hoje em dia ninguém aguenta mais ler o romance naturalista, você lê só por curiosidade. Mas o livro do Frank Norris, ele tem dá um alcance simbolista para o naturalismo. Então, você lê o livro do Frank Norris, você vê, ele evoca a frase do Pascal, para mim evoca pelo menos, a solidão desses espaços infinitos me apavora. Qual o título do livro mesmo? McTeague, T-E-A-G-U-E. É a história de um dentista que é um sujeito meio primitivo, um homem muito forte e muito violento. Ele casa com uma moça, daí a moça ganha na loteria, mas não quer dar o dinheiro para ele, ele mata a mulher e foge com o dinheiro. E daí tem um outro cara que persegue ele. É uma tragédia, mas tudo isso se dá dentro do cenário americano.
Então, bom, o naturalismo transposto ao território americano adquiriu uma significação épica que ele por si mesmo jamais poderia ter. Então, você veja como, por exemplo, esses nomes de estilos não significam grande coisa. Simbolismo, romantismo, naturalismo, realismo. Bom, pode querer dizer muita coisa, porque você só tem o equivalente, você não tem o equivalente científico dessas ideias, você só tem o equivalente imaginativo. Eu, por exemplo, eu guardo a recordação do romance do Émile Zola e guardo a recordação do livro do Frank Norris, tá certo? Onde o naturalismo alcança uma dimensão de profundidade que os simbolistas estavam tentando obter fugindo do naturalismo. Né? E assim por diante. Também eu sugiro que vocês leiam 2 livros no Brasil. Um se chama A Amazônia Misteriosa, do Gastão Cruz. E o outro é A Selva, do Ferreira de Castro, que é um romancista português. Ora, A Selva do Gastão Cruz é assim, é um monte de coisa verde com jacarés e boias, né? umas flores enormes, né? Uma floresta densa na qual você não enxerga nada. É isso a Amazônia dele. Agora, o Ferreira de Castro enxerta o fenômeno amazônico dentro da história humana. Então, de repente, a Amazônia não é mais um acidente geográfico, ela é um cosmos inteiro, no qual, vamos dizer, os seres humanos lutam, vamos dizer, para realizar seus objetivos e são várias vezes derrotados, não só pela paisagem, evidentemente, pela invencibilidade da paisagem, mas também por toda a conduta dos seus semelhantes. Então, de um lado você tem o naturalismo na sua expressão mais crua, né? Então, é ainda, como no romantismo, a busca da cor local. Então, de repente, a literatura brasileira se povoa de jiboias, e macacos pregos, e tamanduás, etc, etc. Né? O modernismo fez isso. Né? Aqueles quadros da Tarsila do Amaral, aqueles homens com um pezão desse tamanho. Né? E o único negro que entendeu a Amazônia foi o português, meu Deus do céu. O Ferreira de Castro é um tremendo romancista, tremendo. O Ferreira de Castro era comunista, mais comunista que Lenin. Né? Eu disse, sim, mas ele era comunista ideologicamente, o que não quer dizer que a imaginação dele fosse comunista. Né? Você vê, muitas vezes, por exemplo, a melhor coisa que eu li sobre o romance do Graciliano Ramos, Vidas Secas, é um ensaio do Otto Maria Carpo, onde ele vê a ressonância do hinduísmo no tratamento da paisagem, sobretudo do personagem, a cachorra chamada baleia. Ele diz, não, isso aí é uma visão hinduísta do cosmos. E ele tem razão. Agora, o Graciliano Ramos também era comunista. Então, vamos dizer, a ideologia do cara é uma coisa, a imaginação dele é outra. Quer dizer, se a imaginação for apenas um traslado da ideologia, então não é uma obra de arte, porque é apenas propaganda e não vai sair do nível do debate ideológico do momento, que é o que acontece com os primeiros livros do Jorge Amado. Jorge Amado tornou-se um romancista aos poucos, à medida que ele foi deixando de obedecer, de servir ao partido e deixou sua imaginação voar. Então, vamos ver, se hoje fosse possível criar, vamos dizer, um romancista da envergadura, um Graciliano Ramos ou de um Jorge Amado, mesmo que os dois fossem comunistas, eu me daria por satisfeito. Porque a nossa luta aqui não é na esfera ideológica. Né? Mesmo na área propriamente política, né? Você achar que os movimentos políticos se definem pela sua ideologia é coisa que só um imbecil como Marco Antônio Villa pode acreditar. Porque você pega o movimento comunista, ele mudou de ideologia 500 vezes. Mas, estrategicamente, ele continuou unido. Então, os movimentos políticos, eles têm uma unidade de tipo estratégico, não de tipo ideológico. A ideologia é um discurso de autojustificação. Então, o discurso de autojustificação
tem tanto a ver com a natureza da ação política, quanto as desculpas que o assassino inventa para o crime que ele cometeu tem a ver com a realidade do crime. Quer dizer, se é uma autojustificação, então é evidente que é um monte de história da carochinha, né? Claro que a ideologia pode afetar a mentalidade das gerações seguintes. O sujeito entra no movimento comunista e já recebe o impacto daquela ideologia, mas isso não quer dizer que a prática dele de todos os dias vai refletir essa ideologia. Não, ela vai refletir a estratégia e a tática que estão em ação no momento. Não é isso? E a flexibilidade disso é imensamente grande. Não é isso? Então, quando você vê, por exemplo, quando estoura a guerra, a União Soviética para de fazer discurso contra o Ocidente e cria o discurso do Fronte Popular. Todos são bem-vindos, os burgueses, né? Vamos nos aliar com os burgueses. Os burgueses deixaram de ser os maiores criminosos, porque tinha um criminoso mais perigoso. Então, isso pode mudar 500 vezes, né? Isso quer dizer que, para você conhecer a história de um movimento político, você precisa ver a tensão dialética entre discurso e ação. E é muito complicado esse jogo, né? Então, por exemplo, você pensa que os muçulmanos querem vir e implantar o Islã e botar uma doutrina islâmica na cabeça de todo mundo. E por que estão estuprando todas essas mulheres na Europa? Hã? Quer dizer, antes de você tornar a plateia sensível ao discurso islâmico, você precisa esculhambar com o restinho de civilização que tem ali. Primeiro precisa produzir o caos. De onde vem isso? Isso vem da alquimia. Solve et coagula. Primeiro você dissolve, para depois que você criar uma nova coagulação, uma nova forma. Então você entende por que o Islã, com todo o seu discurso moralista, fomenta a imoralidade. É uma operação alquímica. Isso sempre funciona. O comunista é a mesma coisa. Ele promete a liberdade sexual para todo mundo, vamos fazer a gandaia geral. Por exemplo, entre as duas guerras, Berlim é chamada capital mundial do pecado, não é isso? E no começo da Revolução Soviética também havia teóricos da liberdade sexual, Alexandre Kollontai e outros. Daí fizeram a Revolução, Lenin imediatamente mandou parar com a gandaia. E matou quem insistia. A delinquência juvenil, né? O Partido Comunista durante décadas fomentou a delinquência juvenil na Rússia. Então, logo tomaram o poder, mandaram matar todos. Eles acabaram com o problema da delinquência juvenil matando os seus agentes. Então, o que é isso aí? Solve e coagula. Agora, se você chegar no Brasil e dizer, olha, para você entender um pouco o processo político, você precisa estudar algo de alquimia, eles vão rir na sua cara. Quando, na verdade, todos os estrategistas políticos do mundo sabem disso. Agora, para você saber disso, você precisa ter estudado um pouco. E você precisa ter, não é você estudar a coisa especializada na qual você está interessado por motivos práticos no momento. E muito menos que você está interessado para passar de ano, para tirar um diploma. Você precisa entrar na cultura humana. Vamos dizer, no mínimo, a cultura ocidental. Então, o cânone ocidental, bom, ele não é o suprassumo, ele não é o máximo. Se você pensar, por exemplo, no Oriente Islâmico, você tem mais e melhores poetas do que no Ocidente inteiro. E o Irã sozinho tem mais e melhores filósofos do que a Europa inteira. Então você pode ampliar, depois pode e deve ampliar. Mas se você não pega nem o que está mais próximo de você, então você não tem um vocabulário comum para você discutir com outros intelectuais do mesmo nível. Então, a aquisição do cânone é um elemento fundamental para o desenvolvimento da sua inteligência. Você não vai usar para nada, tá certo? Porque não se trata de subsidiar a sua ação, tá certo? Mas trata de subsidiar você. Né? Você não está pensando na ação, você está consertando o agente primeiro. Então, isso aí é tudo uma ação imanente. O que você aprende fica em você. Para que isso se expresse depois sob a forma de uma ação e de uma ação pública, bom, transcorre muito tempo. E a primeira ação que é obrigatória é o trabalho que você mesmo vai fazer em cima desse cânone. O seu trabalho de compreensão disso, isso serão as suas obras.
Você não está mudando nada na hora das coisas, você não está fazendo uma reforma administrativa, você não está, sei lá, resolvendo o famoso problema da fome no Nordeste, o qual não existe. Né? E o brasileiro é um povo muito bem alimentado. O brasileiro falta sapato, moradia, transporte, serviço médico. A única coisa que não falta é comida. A comida do Brasil até era uns anos atrás, anormalmente barata. Mas o próprio fato de você lançar uma campanha contra a fome, quando o que está faltando não é comida, e sim tudo ou mais, ele já é uma prova de alienação. Porque a fome é um símbolo da miséria geral. Não é? Você pode tomar o símbolo pelo simbolizado, e aí você está espalhando confusão. Então, falei miséria, eu fui saber o que era miséria era quando fui para a Romênia, antes eu não sabia, não. Eu tenho que imaginar que miséria é aquilo que tem no Brasil. Na Romênia tem leproso andando na rua, gente. Você já viu isso no Brasil? Na Romênia tem hordas de cachorros soltos na rua que podem estraçalhar você em 1 minuto. Tem isso, né? Tem exércitos de meninos de rua pedindo esmola. Fizeram contar em São Paulo quantos meninos de rua tinha em São Paulo, a cidade de 20 milhões de habitantes, tinha 5 mil. 80% deles tinha casa, pai e mãe. Então os meninos de rua são um problema no Brasil? São um problema de você dar umas palmadas na bunda do cara e mandar eles para casa. É esse o único problema. Mas na Romênia não. Eles não tinham mesmo para onde ir. Você vê, na Romênia, o McDonald's era um restaurante de luxo. A gente economizava meses para ir no McDonald's. Eu vi isso com esses 2 olhos. Eu fiquei com vergonha da choradeira brasileira. Aqui você vê também choradeira. Você vê os negros aqui chorando o tempo todo. Que eles são oprimidos, que eles são discriminados, etc, etc. Os negros americanos são a 18ª economia do mundo. Superior à da Arábia Saudita. Superior à da Suécia. Então você imagina, assim, o bisavô desses caras foi escravo, pô. O sujeito chegou aqui no fundo do poço. 2 gerações depois ele está no topo. E quanto mais sobe, mais reclama. Isso aí é total alienação, é incapacidade de você julgar a situação real. Então, aí surge o problema, quer dizer, o que eu devo ler? Você deve ler aquilo que todos sempre leram em toda parte. Você deve ler Homero, deve ler Shakespeare, deve ler Dante, deve ler Goethe. Né? Isso, você fazer o cânone. Eu fiz o seguinte artifício quando eu era jovem. Eu li a história da literatura ocidental do Carpo e, na margem, eu ia anotando os nomes de cada autor importante que eu iria ler pelo resto da minha vida. E eu estou cumprindo esse programa ainda hoje. Tem autores que eu marquei lá aos 18 anos e que só agora comprei o livro. Eu nunca saí disso e esse programa me fez muitíssimo bem. Porque, em primeiro lugar, você adquire um senso da proporção dos vários valores que estão em jogo. E, evidentemente, você supõe que se você entra num debate literário com alguém, o seu interlocutor tem a mesma referência, ele sabe do que você está falando. E não é só referência erudita, não. É referência de símbolos, de emoções, de experiências internas, que para as outras pessoas não tem sequer nome. Se você adquire esta retaguarda, às vezes a menção do nome de uma pessoa já te abre um universo inteiro. Se você falar, por exemplo, da experiência da natureza nos livros do Émile Zola e no livro do Frank Norris, qualquer americano culto entende imediatamente o que você está falando. E essas coisas servem de ponto de comparação para o debate sobre a vida real, inclusive a vida política. Então, entendendo como a falta disso é uma coisa grave, né? É a Torre de Babel, gente. Então, corrigir isto só tem um jeito. Traz a lista do cânone e começa a ler agora.
talvez dentro de 10 anos, você comece a participar mentalmente, imaginativamente, quer dizer, do que o Mortimer Adler chamava com razão a grande conversação. Ou seja, o que você fala significa algo dentro de uma escala humana geral, não só na escala de Villa-Nhocunyé ou da repartição pública onde você trabalha ou da maldita faculdade que você está frequentando. Muito bem. Eu não vou fazer um intervalo hoje, porque hoje nós vamos ter que terminar em tempo de nós comermos alguma coisa. Então passamos para perguntas imediatamente. O quê? Quer me dar o seu café para eu ir pondo para você? Vou pegar um café para mim. Pode pensar 2 minutos aí, daí solta as perguntas, que já são 7h20 no meu relógio, e nós não podemos passar das 8 horas. Pode vir perguntas por aí também. Uma coisa importante também é o seguinte: não existe nenhuma tendência pública voltada ao desenvolvimento da inteligência. Não existe. Né? Pode existir, vou fazer um cursinho, você vai fazer tais exercícios, etc, etc. Isso nunca funciona. Porque a inteligência se exerce na realidade. Você aprender a resolver um monte de probleminha hipotético te torna habilíssimo em resolver probleminhas hipotéticos. E, na verdade, e sempre será uma inteligência especializada. Inteligência verbal, inteligência matemática, inteligência espacial, ou inteligência social, como eles chamam. Bom, na verdade você usa tudo isso ao mesmo tempo, sem poder diferenciar essas coisas. Né? Tem perguntas aqui. Diga. Tem uma série de perguntas. Há uma série de perguntas que foram enviadas ao longo da semana e que elas estão falando mais ou menos sobre a mesma coisa. Então vou fazer uma só. Que é... Alguns falam assim, como resolver a questão sobre a distração, né, quando está estudando e acaba pulando de um assunto para outro. E a mesma pergunta, né, feita de outra forma, assim, quando a gente tem vários focos de atenção, se isso prejudica o desenvolvimento da inteligência, e como lidar com isso. Olha, eu te dou 2 exemplos. No século XVIII existia um grande cientista, biólogo, chamado Barão Cuvier. Cuvier era muito rico, morava num castelo, e no castelo tinha um corredor, e nesse corredor tinha várias bibliotecas e vários laboratórios de diversos assuntos. Ele ficava o dia inteiro transitando de um para o outro. Quer dizer, estava estudando um negócio aqui, cansou, muda de assunto, cansou, muda de assunto, cansou, muda de assunto. O geógrafo, Richard Burton, é homônimo do ator, não era tão rico, então ele tinha apenas 16 mesas, uma para cada assunto, e ele passava o dia inteiro mudando de assunto. Não há o menor problema. Eu leio 15, 20 livros ao mesmo tempo, sempre fiz isso. O problema da distração não é a distração, você simplesmente perdeu o interesse, então você vai tratar de outra coisa, depois desse interesse volta. Tente dar um sentido circular a isso. Tente voltar sempre, né? Mas não adianta forçar além da medida do seu interesse real. Talvez, ligado a essa questão, você pudesse falar um pouco da importância da prática da meditação. Peraí. Talvez para subsidiar um pouco essa resposta, fosse possível refletir um pouco sobre o tema da importância da meditação na vida intelectual. Muito bem, então, Hugo de São Vítor tem um escrito que eu considero um material quase obrigatório, isso aí está no meu site, que chama Pensar, Meditar e Contemplar. Então ele diz, o que é pensar? Pensar é você simplesmente transitar de uma ideia para outra, você faz isso quase que automaticamente. Às vezes você tem que dirigir um pouco o fluxo do pensamento, mas é simplesmente uma fileira de pensamento. Meditar é fazer o contrário.
você partir de uma ideia e rastrear para trás a origem dela. Aquela pergunta que eu sempre falo, de onde você tirou essa ideia? Eu sei que não adianta fazer essa pergunta, porque as pessoas respondem justificando a ideia. Daí eu tenho que repetir a pergunta com outra forma. Eu não perguntei as razões que fundamentam a ideia, eu perguntei a origem dela. Da onde você a tirou? Em 100% dos casos, as pessoas não sabem. Né? Então você pode ter tirado a ideia de uma experiência, da imaginação, de algo que você leu, tá certo? Então você pode rastrear no sentido histórico e só aí você pode rastrear os seus fundamentos. Porque a hora que você sabe a origem, por exemplo, de onde aquilo saiu na sua experiência, bom, você pode analisar a experiência para ver se a própria experiência que você teve não limitou a sua compreensão do problema. Ontem mesmo estava exemplificando como eu tirei a ideia das direções do espaço da minha criação de tartarugas. Né? Eu nem sabia que tinha esse nome. Né? Muitas vezes, tem muitas ideias importantes que aparecem para nós na infância, e nós não sabemos o nome dela, e depois nós adquirimos outras ideias na escola, em vez de desenvolver as que nós já tínhamos. Ora, a ideia que tem uma raiz na experiência, ela significa alguma coisa, ela tem um valor. Não é isso? E você não deve se afastar dela, você deve aprofundá-la, porque essas são as ideias que você realmente tem. E, por fim, diz o Hugo São Vitor, o que é contemplar? Contemplar é você ver os fios entrecruzados de várias meditações e contemplar como um conjunto. Então, assim, é como a construção de uma catedral, onde você tem centenas de linhas de força que se entrecruzam para manter de pé um edifício. Agora, tem pessoas que dizem que a meditação é não pensar em nada, o que é absolutamente impossível. Posso falar uma pergunta? Pode, mas faça bem, faça aqui. Professor, eu acho que hoje o senhor falou uma coisa muito maravilhosa, que é assumir a condição humana na sua plenitude. E uma outra coisa que o senhor disse é de como a ignorância pode ser uma heresia, até uma blasfêmia, uma ofensa a Deus. E eu iria fazer uma pergunta, ou talvez pedir que o senhor falasse um pouquinho mais, de como com essa riqueza imensa dos padres, dos textos de Agostinho, de Santo Agostinho, de São Tomás, de outros padres da igreja, a gente não ouve um padre lendo um pedacinho que seja dessa literatura maravilhosa, que seria a música para os nossos ouvidos e um louvor a Deus imenso, que é a obra, que é essa catedral, que é o conhecimento humano que foi construído. Não é? Eu gostaria que o senhor enfatizasse isso para a gente, por favor. Então, olha, se você ler os Evangelhos, você procura observar se alguma vez Nosso Senhor Jesus Cristo ligou para a opinião da plateia. Não posso fazer tal coisa porque vai pegar mal. Não, ele fazia exatamente o que pegava mal. E isso aí é o inverso do que as pessoas hoje chamam de religião. A religião é um conjunto de normas para você ter uma conduta decente perante a opinião pública. Quer dizer, você já começa na blasfêmia direta. Você inverteu tudo. Quer dizer, o mundo, o que chama o mundo, o que é o mundo? O mundo é o falatório. Né? As pessoas também entendem tudo errado. Os inimigos da alma são o mundo, o diabo e a carne. Eles não sabem o que é isso. Quer dizer, o mundo é isso que vocês estão cultuando. Não é um mundo físico, o planeta Terra. Não é. Esse aí não tem culpa de nada. O mundo é a atmosfera mundana. O que é a atmosfera mundana? O falatório. E você ter medo do falatório? Bom, existem 3 aspectos do culto, que é o temor, o amor e a obediência. No caso, você pode não gostar do falatório, mas você o teme e o obedece. Então, esse é o seu Deus. Você entende que isso é exatamente o inverso do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, o que é o ensinamento de Jesus Cristo? Deus sonda os rins e os corações. Quer dizer, Ele sabe o que você está pensando por dentro. Agora, a pergunta é a seguinte, você sabe? Né? Ou você esconde as suas ideias de você mesmo e só admite aquelas mais bonitinhas? Né? Você sabe, você está consciente das suas tensões internas
ou você faz de conta que você é um bloco de coerência igualzinho ao modelo, ao modelito pregado pelo pastor ou pelo padre? Então, isso quer dizer que, sem algum conhecimento prático, na verdade, da alma humana, e o que a literatura vai nos dar é um conhecimento prático e não um conhecimento teórico. A literatura consiste eminentemente de histórias, são vidas imaginárias, tá certo? Nas quais, evidentemente, nós nos reconhecemos, por mais que os personagens sejam diferentes de nós. Por quê? Porque nós não somos iguais a eles, mas temos a possibilidade de ser. Se você lê a história de um criminoso, fala, bom, não cometi crime nenhum, mas eu poderia ter cometido. Os fatores que estão em jogo na alma do criminoso são mais ou menos os mesmos que estão em jogo na minha alma, só que eu acabei, por sorte ou por outro motivo, adquirindo um formato diferente. Então, também você compreender as pessoas, bom, é o grau mais baixo e mais indispensável da compaixão. Por que é compaixão? É você sentir a mesma coisa. Mas no Brasil, quando aparece alguma conduta que você não gosta, a primeira coisa que você faz é não compreendê-la. Ou seja, você não se identifica com ela nem imaginariamente. Claro que há condutas que estão além da sua possibilidade de se identificar. Tem alguns, chegou no limite, daqui para dentro eu não posso entender mais. Então você saiu da área do humano, entrou num outro negócio. Ou no patológico, ou talvez até no diabólico.